Bem-vindos ao LashCast, o podcast que traz empoderamento para você, o podcast que fala de mulheres, negócios e beleza. E hoje eu tô com a Flávia, uma convidada muito especial que vai trazer um assunto que é de extrema importância para a nossa vida. É um assunto que faz a gente levar a vida de forma mais leve. Ela é mentora sistêmica de relacionamento e desenvolvimento de pessoas. Falei certo, Flávia? Falou, é Seja isso muito mesmo. bem-vinda, dá sua Muito mãozinha. obrigada. Vamos É um lá, prazer. vamos contar para todo mundo como que a gente pode fazer com que a vida fique mais leve nesse seu método. Então, o meu método, ele engloba relacionamentos sistêmicos e vida. Como eu fui, como foi a minha vida lá na infância e como as crenças, como a minha criação impacta diretamente em como eu sou na minha fase adulta hoje. Assim, uma pessoa que não tem ideia, né? Qual que é a diferença de um tratamento aí, de um método, né? De treinamento de desenvolvimento de pessoas tradicional para um sistêmico? Então, o sistêmico, ele trata a raiz, a causa raiz do problema. Por exemplo, o dinheiro chega... Flávio, eu tenho facilidade em fazer dinheiro, mas o dinheiro ele chega na minha vida e ele sai de forma muito rápida. O que acontece? Isso é um sintoma que existe algo muito mais profundo a ser olhado. Então, tudo que a gente passa hoje, escassez, falta de dinheiro, falta de merecimento, é só um sintoma. Ah, porque então a diferença, pelo que eu entendi, porque é só pra gente facilitar para as pessoas que nunca buscaram, né, um treinamento sistêmico, o sistêmico ele olha para um todo até achar essa raiz. Por um todo, porque é como se fosse uma árvore, né? Uma árvore, para ela dar bons frutos, a raiz dela precisa estar boa, o caule dela precisa estar saudável, para depois vir as folhas e a gente dar os frutos. Então, imagina que nós somos a parte de cima da árvore, todos os galhos, né? O tronco é a nossa família e as nossas raízes, né? Pai e mãe, e aqui vem toda a nossa ancestralidade. Então, se essa raiz ela não está forte, não tem como eu dar bons frutos. É como a gente tomar um remédio, né? A gente toma um remédio para tirar a dor, mas o que causou essa dor? O que causou essa dor? Da onde vem essa dor? Exatamente. Olha a importância disso, né? E o que motivou você a entrar exatamente nessa área? Teve algum ponto especial, alguma coisa que aconteceu? Com certeza. Eu tive uma infância não muito feliz, né? Então, meu pai saiu muito cedo de casa, minha mãe tinha que trabalhar muito para poder conseguir dar conta de nós. Eu passei por alguns desafios dentro da minha vida, em questão de abusos mesmo, e eu tive que vir quebrando isso por muito tempo sozinha. Então, depois que eu entendi que isso poderia ser uma missão, ser um propósito e ajudar mulheres a saírem disso, né? Eu vivia muito na dor. E por eu ter passado esse momento muito desafiador na minha infância, eu me permiti, depois de adulta, entrar em relacionamentos que também foram relacionamentos abusivos e eu não conseguia sair disso. Então, quando eu comecei a olhar para mim, que eu comecei a curar em mim, eu entendi que existia muitas mulheres que também precisavam disso, que passavam por isso. Então, foi daí que nasceu o meu propósito de vida em ajudar essas mulheres a serem melhores. Olha pra ver, né? A gente que trabalha com beleza, a gente que trabalha com pessoas, a gente que trabalha, né, com o próximo, olha como é importante a gente cuidar da gente para cuidar do outro, né? Para cuidar do outro. Porque é a partir daí que você desmembra muita coisa e consegue evoluir naquilo que você escolhe, né? E hoje a maior parte das minhas mentoradas, elas vêm tudo da área da beleza. Então eu uso muito essa fala com elas. Como é que eu vou poder acender a vela do outro, sendo que a minha própria vela, a chama da minha vela está apagada? Então, muitas clientes que sentam na cadeira, elas vêm ali para trabalhar a autoestima delas, mas não é só o externo, é muito interno, né? Então, elas acabam trazendo essas dores para a pessoa, para o cabeleireiro, para o profissional que está ali. Mas se o profissional ele não tem uma inteligência emocional, ele não está com uma mentalidade evoluída, ele não está ou no caminho de cura ou curado,
como é que ele vai ajudar essa cliente? É capaz da cabeleireira puxar a cadeira e falar assim, vamos chorar juntos, porque minha vida também tá um caos. E tem muito a ver isso, porque assim, às vezes acontecem coisas na vida das pessoas que as pessoas... terminou um relacionamento, ela quer mudar o cabelo, ela quer fazer coisas que, na verdade, não são legais, mudanças drásticas, a gente não indica nessa hora da emoção, né? Exato. Porque você realmente não está se reconhecendo naquele momento, e isso é muito arriscado, então cuidado. É verdade. Quando você quer tirar um cabelo na cintura para fazer um chanelzinho, quando você quer de morena ficar loira. Exatamente. Porque... Faz as pazes, resolve o problema, depois corta o cabelo, viu, gente? Que porque não é o externo que vai mudar. É o interno e não é o relacionamento que tem que mudar. Não é você, eu preciso terminar com essa pessoa porque o próximo vai ser bom. Não, porque essa pessoa que tu tem hoje, um dia ela também já foi boa. Mas existem desafios e quem tem que mudar é nós. E isso está muito dentro do trabalho que eu faço, porque é os 50%, né? Aonde eu errei. E quando você puxa os teus 50%, a tua autorresponsabilidade, tu entende que não é mais sobre o outro, é sobre você, é sobre as mudanças que você precisa fazer na sua vida, para quando vir o próximo ser de fato diferente. Sabe aquela história metade da laranja, tampa da panela? Pura mentira, gente. Porque você que é frigideira, fica em paz. É isso. Porque você precisa se conectar com você mesma, sabe? Eu me sinto hoje completa como mulher, para que a hora que o outro vier na minha vida, ele seja um complemento, ele só transborde. E não eu tenho que ficar esperando com que o outro seja o meu par perfeito, o meu complemento. Não, porque isso é pesado pro outro, né? E as pessoas inconscientemente terceirizam, né? A felicidade, a realização no outro, né? Exatamente. No trabalho, em tudo que a gente faz na vida, na verdade. Se você não traz para você essa responsabilidade de que é a partir de você que vai ressoar o restante, né? E aí, então, numa das nossas conversas, a gente falou um pouco de padrões repetitivos. Então, isso casa muito com o que a gente está falando. Exato. Se você não entender que você que ali você tem que tirar uma lição, por que isso aconteceu de novo, né? Comigo? Porque assim, eu tive alguns episódios na vida que eu falei, gente, por que eu tô atraindo esse tipo de pessoa, né? E aí, se você não parar e para entender isso e buscar realmente essa causa, acontece de novo. De novo, exatamente. E de novo, né? E o próximo que vier, ele vai vir muito mais intenso, com uma intensidade muito maior para reforçar aquilo que precisa ser curado em você, a autorresponsabilidade. De novo, falando, olha, não é sobre o outro, é sobre você. O que você precisa mudar para que de fato a sua vida mude e o seu próximo relacionamento, então, ele seja melhor. Sim, gente, é muito sério. E olha como a gente está numa era emocional, olha quantos recursos, né, a gente tem, 1000 ferramentas aí, tem constelação, tem esse tipo de treinamento, né? Mas assim, o que é importante, eu acho, é buscar profissionais sérios. Porque isso você mexer numa coisa dessa, numa gavetinha aí, que tá fechada, né? E na caixinha de escorpiões, eu falo. E não saber o que fazer depois é muito complicado. Pode piorar o estado da pessoa, né, Flávia? Pode piorar, muito. E hoje, infelizmente, tá muito cheio de profissionais que se acham aptos para mexer na dor do outro e que, de fato, não estão. E aí vai juntar a dor dele com a sua dor e aí ele vai achar que... Inclusive, eu tenho uma mentorada que passou por essa situação. Então, mexeu tão profundamente que ela tinha um salão com mais de 16 funcionários e ela decaiu tanto que hoje é só ela e uma assistente. E olha isso, eu não sei de quem está falando, obviamente, mas assim, uma pessoa dessa, para ela confiar de novo em alguém e para ela refazer isso, gente, é complexo, né? E ela veio para mim, assim, né, quando ela entrou na mentoria comigo, fragilizada, ela veio muito assim, acabada, detonada. Inclusive ontem ela ganhou um prêmio lá onde a gente estava, por não ter desistido. E eu sou uma das pessoas, eu segurei na mão dela e falei, calma, vai passar, porque agora o trabalho ele é dobrado. Então ela veio pra mim com um trabalho dobrado, né? Sim. Então a gente precisa trabalhar toda essa parte
para agora ela conseguir caminhar, agora ela já está aberta a crescer de novo, a contratar equipe, porque o que aconteceu com ela realmente mexeu tão profundamente que ela foi assim do topo ao fundo, sabe? Olha Infelizmente. Isso. E aí, do topo ao fundo, eu lembrei daquela linha, né? Porque o quanto a gente tem os momentos que a gente sobe, a gente desce, e isso faz parte da vida. Faz parte. Né? A inteligência emocional, eu acho que esse tipo de cuidado traz sabedoria para a gente saber exatamente o que fazer com esses momentos, né? Exatamente. E conseguir se organizar. Conta pra gente como que é a sua mentoria, assim, uma pessoa que está assistindo a gente ficou interessado, né? Como que faz, quanto tempo dura, se só tem um tipo de produto, assim, só em grupo, só individual, conta tudo, faz aí. A minha mentoria, ela acontece de forma personalizada e individual, por enquanto. Porque a ideia é de crescer e expandir muito mais, porque assim eu consigo ajudar muito mais pessoas. Mas, como a maioria das mulheres tem dores profundas, e para elas é muito difícil, né, contribuir num grupo. Então eu pego na mão de forma personalizada, eu entendo a sua dor, e a gente começa a destrinchar tudo isso e a desbloquear aquilo que está travando na sua vida. Então é bem de forma individual e acontece de forma online. E qual é o tempo? Depende de cada pessoa também? Isso também é individual e você faz esse diagnóstico e traça esse caminho com a pessoa? Como que é? Ou vai dependendo, né? Costumo dizer para as minhas mentoradas que é como um bebê, né? Então elas vêm para mim aí querendo engatinhar, começa a engatinhar, depois começa a andar e eu só solto da mão delas depois que elas estiverem prontas de fato. E depois eu ainda continuo dando um acompanhamento para ver como elas estão, se tem algo que ainda sente dificuldade, elas ainda vêm, eu estou ali disponível, mas a minha mentoria ela dura em torno de 4 a 5 meses. Você acha que é um tempo já legal para a pessoa conseguir ficar de pé, pelo menos? Vamos falar do bebê, né? Ficar de pé e começar a ver a vida com outros olhos. E isso consiste em exercícios, desafios, como que é? Assim? Dentro do meu método, eu desenvolvi várias tarefinhas, né, que eu trago para elas e que é para tirar elas do automático mesmo e elas conseguirem olhar para dentro, para elas, para a essência e principalmente a entender e a ver a própria identidade. Porque sai dessa zona de comparação, sabe? Sim. Agora a era do digital tá muito na comparação. Então, como que a gente vai para a comparação? Quando a gente não se conhece, quando a gente não tem a nossa identidade clara e firmada. Então a gente entra numa parte de comparação. Então eu tiro elas desse automático e trago elas para dentro, para elas se conhecerem como mulher e para elas principalmente se conectarem com a potência que todas nós mulheres carregamos, né? Sim. E que tá ali só adormecida e que precisa despertar para que elas consigam fluir de forma leve e principalmente prosperar, né? Que é o que a gente quer e que a gente busca. Porque é muito difícil, né? É muito fácil você cuidar, fazer com o outro, para o outro, sobre o outro, né? Porque a gente entra num automático e tal, e aí a gente esquece de cuidar da gente, a gente esquece de olhar pra gente. É aquela coisa de manhã no espelho, olhar verdadeiramente pra você, né? E não só pra se arrumar e sair correndo, né? Exatamente. É você ter um momento de conexão com você, com Deus, ou aquilo que você acredita como verdade absoluta pra você, né? Pra se fortalecer, pra né? se fortalecer. Então a gente precisa dessa conexão com nós, sabe? Então dentro da minha mentoria, o que eu faço é justamente afirmar essa identidade, quem eu sou. Porque depois que você entende quem você é, aquilo que a outra pessoa falar sobre você já não vai te doer mais, porque eu sei quem eu sou. Então, será que é de fato verdade aquilo que as pessoas falaram? É aquilo que a gente estava conversando ontem sobre os haters, né? Então, as pessoas vêm lá, e falam um monte de coisa, e se você não tem uma identidade forte, uma mentalidade evoluída, tu trava.
E, gente, por que as pessoas se ofendem tanto com a opinião alheia? Porque elas não têm uma identidade firmada, porque elas não se reconhecem, porque elas não sabem quem elas são. E aí, quando vem alguém e mete o dedo ali na tua ferida, tu vai travar, tu vai parar, porque daí você se confunde. Meu Deus, eu acho que eu sou isso mesmo? Então é melhor eu não seguir adiante. E aí eu fico paralisada. Então, assim, a essência do trabalho é você empoderar essa mulher no sentido dela acreditar nela mesma, dela se sentir capaz e dela poder olhar pra frente e não deixar esses ruídos e esse externo entrar, né, ao ponto de paralisar ela. Porque assim, eu fico impressionada com essas coisas, porque eu vejo como as pessoas se preocupam. Não que eu seja a pessoa mais evoluída, né? Porque não dá pra ser perfeita, né, gente? Mas assim, eu não me preocupo com a opinião alheia, principalmente de quem eu não conheço, né? Eu tava falando, uma das meninas falando assim, às vezes eu vou gravar um stories, um exemplo, mas tem gente perto. Eu falo, quem é essa pessoa que tá perto? Às vezes você deixa de produzir um conteúdo legal, fazer ali uma coisa legal, que vai te trazer retorno, porque você é preocupado no outro, o outro nem te conhece, você não vai ver o outro nunca mais. Quem é essa pessoa, meu Deus? Exatamente. Que tá te paralisando e ela Medo do nem julgamento. sabe de você, né? E aí você ficar preocupada com isso. A mesma coisa que você falar, nossa, você é uma incapaz. Você vai se ofender se você realmente se sentir incapaz. Porque senão eu vou falar, minha querida, faça com você a sua opinião o que você quiser, né? A gente realmente não pode deixar essas opiniões. Claro que pessoas próximas, pessoas que são importantes pra gente, quando elas apontam ou quando elas falam alguma coisa da gente, tem outro peso, né? E aí eu acho que cabe a cada um entender quem é essa pessoa, né? Eu aqui trabalho com 70 pessoas e as pessoas falam como é que eu aguento, como é que eu dou conta. Primeiro que eu sei quem é quem. E quando chega alguma coisa em mim de algum assunto, porque onde tem um monte de mulher, né, meu amor? E a gente sabe como é que é. E aí eu sei de quem vem. Quem é essa pessoa, né? Você sabe o padrão dela, você sabe como ela... E aí Como ela funciona. Como ela funciona. A gente tem o nosso manual de instrução, viu? Não é só as coisas que a gente compra que vem com o manualzinho pra você montar, não. Porque aí você acaba, você fala, isso é importante ou isso não é, o que eu tiro disso, o que eu escuto e o que eu descarto, né? Exatamente, é saber separar, né? E isso acontece muito da identidade firmada, né? De você saber quem você é. Quando você sabe disso e quando você tem isso muito claro, não é qualquer coisa que vai te afetar ou que vai te ofender, não. Te distrair. Então, olha que importante que é a gente se conhecer e buscar, né, um tipo de treinamento para que você desenvolva essas habilidades. Porque a gente não nasce com isso pronto. A gente aprende na pancada, no treinamento ou de uma forma ou de outra, né? Exatamente. E conta pra gente um pouco como que é cuidar da maternidade e da carreira, como é que você faz? E agora, assim, percorrendo o mundo, o Brasil, tá cada hora num lugar? Então, isso pra mim... É o FaceTime, foi muito... Isso pra mim foi muito difícil no início, porque... Eu tive o meu filho muito cedo, né? Com 16 anos eu já era mãe, E nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso, um bebê. E aí eu precisava sair da cidade onde eu tava, porque eu tenho sede de crescer e de prosperar muito, mais do que hoje eu já sou, né? A gente nunca tá satisfeito por nada, Graças né? a Deus. Graças a Deus. Então, por um momento eu tive que deixar o meu filho com a minha mãe, para eu poder seguir percorrer um período aí da minha vida. E depois eu voltei, peguei o meu filho, então isso é as dores de muitas mulheres, né, de fazer isso. Eu, com a inteligência que eu tenho hoje, eu não faria isso de novo, gente, porque isso afeta muito. Mas hoje o meu filho, ele já tem 17 anos. E ele já tem a profissão dele, já tá livre, já tá um homem. Então hoje eu não... Deus já deu certo, né? Porque qual que é o objetivo de uma mãe? Ver seu filho seguir, ver seu filho entender o quanto ele também é uma pessoa, ele consegue, ele é capaz. Porque eu vejo que tem mães que têm muita dificuldade de soltar o filho, né? Exatamente. De deixar ele viver aquilo. Ele tem que entender que se na sua falta ele sobrevive, ele existe, ele é uma pessoa e ele é capaz, né? E essa é a nossa missão como mãe, né? Nossa primeira empresa, a empresa que tem que dar certo, porque senão traz muita dor, né? E principalmente quando as mães fazem esse movimento de ter que ficar um tempo longe do filho, muitas mulheres carregam uma culpa. Sim. E elas querem
justificar esse tempo que elas estiveram longe dos filhos, comprando coisas, dando coisas, prendendo, fazendo de tudo, e não é assim que vocês vão conseguir sanar esse sentimento de dívida que existe dentro, né? É de uma outra forma, é olhando de um outro ângulo, entendendo que foi necessário, porque tudo tem um porquê. Sim. Né? Então eu precisei fazer este movimento. E hoje eu não... Porque tem muitas mulheres que tentam comprar o filho, a ausência que ela ficou, né? E isso não é saudável. Então a forma que eu lido com isso hoje é dificultando a vida do meu filho. Então hoje eu dificulto a vida dele porque ele dá conta. Ele já é um homem, ele já tem a carreira dele, já tá fazendo as conexões dele. Então hoje eu não prendo ele a mim, entendeu? Eu deixo ele livre para que ele faça as escolhas, para que ele seja autêntico, para que ele entenda que, poxa, sim, a minha mãe precisou fazer isso, mas tudo tem um porquê. E a gente tem que se perdoar antes da gente ficar querendo o chicotinho, suprir, né? Porque assim, se perdoar se isso tá doendo, eu acho que ali naquele momento foi o que a gente conseguiu fazer nas circunstâncias com o que a gente tinha, né? Se hoje a gente tem uma outra consciência, porque a gente está nesse mundo para evoluir, somos seres, né, que vamos tendo todo esse amadurecimento e faz parte da vida. E um dia eles vão entender, porque também serão pais, mães, e vão ver que faz parte, né? Exatamente. E entender, o filho entender que além de mãe, você também é uma mulher que tem seus anseios, que tem suas dores, que tem, né? Porque assim, a gente às vezes, o lado maternal, você quer proteger, você quer trazer, você quer fazer, ninguém encosta, que é meu, né? Mas isso é muito importante, a gente ter essa consciência de que eles precisam ir, né? Precisam voar. A gente faz filho, não é pra nós não, é pro mundo, né? E a gente eu, só né, precisa orientar. Esse episódio, né? E tudo é escolha, né? Você escolhe, né? Também o que você faz com esse sentimento. Os meus filhos, eu tive um momento que o mais velho, de 19, já estava estudando nos Estados Unidos e o mais novo chegou pra mim e falou: mãe, quero passar um ano nos Estados Unidos com o meu pai, que o pai dele ia mudar pra lá e tal. Aí eu falei: você tem certeza? É isso que você quer, né? Porque o outro sempre quis, eles são bem diferentes. E quando ele falou isso, eu falei: não, filho, se é realmente um desejo seu. E eu ainda tinha, né, o conforto dele estar com o pai, né? Não é que ele ia sozinho, morar sozinho, né, com 15 anos. Tinha segurança, né? E aí ele foi, né? E aí eu lembro que as pessoas falavam: nossa, como é que você aguenta? Falei: gente, eu escolho, ou eu entro na síndrome do ninho vazio, ou eu aproveito que eu não tenho agora algumas demandas e vou investir mais ainda no meu trabalho, que eu já não trabalho. Mas assim, as pessoas, se você ficar ali se vitimizando, ia mudar alguma coisa, né? Acabou que passou um ano e meio assim, ó, a criancinha já voltou, a criancinha maior que eu, já voltou, já tá aqui. E é isso, né? A gente tem que entender esses momentos, né? E permitir com que eles passem por esse desafio de ir sozinho, de aprender, de fazer novas amizades, de romper, né, o cordão umbilical. Senão fica lá que nem aquela série lá das Ilhados com a Sogra, gente. Não, gente, assista. Mas assim, por isso que tem filho aí de 45 anos morando com a mãe. E tá. Exatamente, gente, exatamente. Né? Os filhinhos da mamãe. Os filhinhos da mamãe sempre serão da mamãe. Não precisa não deixar ele se desenvolver como homem e sair realmente dessa vida, né? Isso é uma responsabilidade muito séria que as mulheres deveriam levar, né, de uma forma mais leve, entendendo que está fazendo o melhor, né? Mas é isso. Você quer falar mais alguma coisa que você acha que seja importante para essas mulheres, para essas pessoas que ainda podem buscar a sua mentoria? Quer fazer o seu pitch de venda? Fala pra gente aqui como é que a gente encontra você. Então, para as mulheres que querem me encontrar e que se conectou com essa mensagem que eu passei aqui, pode me seguir no Instagram. Em algum momento a gente pode deixar aqui o meu @. E a mensagem que eu quero deixar é: o tamanho do seu bloqueio é o tamanho do seu nível de merecimento. Olha isso, como gente. Como está o seu merecimento hoje? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a importância que é a gente se conhecer
para que a gente consiga ir para um próximo nível, que eu acho que isso é o objetivo de todo mundo. Exato. Sigam a Flávia, sigam a Paty, que sou eu, sigam o Lashcast, curtam, compartilhem, né? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, também compartilhem, porque ajudar o próximo também prospera, entendeu? É verdade, é Né? verdade. Quanto mais pessoas você ajuda, mais próspero você se torna. E tem uma mensagem que eu ouvi, a quantidade de dinheiro que você tem no banco fala muito sobre a quantidade de pessoas que você está ajudando. Então, você está prosperando de verdade? Fica aí um recado para você pensar. Obrigada, viu? Obrigado, foi um prazer estar aqui conectada contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.